Um dos principais motivos de que a igreja não consegue entrar em um consenso a respeito da teologia, a respeito da maneira de enxergar o final dos tempos, é que existem muitas pessoas que estão tentando falar de todos os assuntos. Você deve conhecer algum pastor, algum pregador, algum profeta, algum homem, alguma mulher de Deus que quer falar a respeito de todos os assuntos. E esse é um grande perigo, queridos. Nós cairmos nessa arrogância de pensar que nós podemos falar de todos os assuntos. É muito importante que você entenda todos os assuntos. Mas Deus, ele levanta autoridades específicas, servos do Senhor, para falar de assuntos específicos. E por que Deus faz isso? Para que a igreja entenda que ela é um corpo e os ministérios, os dons ministeriais, os dons espirituais, eles se acoplam, eles se completam. Muitos servos piedosos do Senhor estão caindo no erro, achando que são autoridade para falar em todos os assuntos. E esse é um grande perigo. Nós não podemos achar que nós sabemos ou nós podemos ensinar todas as coisas. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Sobre essa maravilhosa graça do Senhor, essa multiforme graça que dá dons específicos para cada pessoa, para que a igreja entenda, nem todas as pessoas têm toda a revelação. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Se você participa ou já participou de uma igreja, de uma congregação, você vai notar dentro dessa igreja e dentro dessa congregação, se você frequenta há algum tempo, que Deus ele divide os dons, ele divide as habilidades, as capacidades de uma maneira linda, maravilhosa. Você vai conhecer o irmão ali, que ele é muito bom em ensinar a palavra, ele é muito bom com versículos bíblicos. Você vai olhar para o outro irmão, que às vezes ele nem sabe falar direito, mas é um incrível pastor que cuida com muito carinho das suas ovelhas, sempre tem uma palavra de motivação, sempre abraça as pessoas quando elas chegam na igreja. Você vai ver também, queridos, aquele irmão que ele não sabe fazer muitas coisas, mas ele é incrível e tem uma grande ousadia para anunciar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Ele é especialista em anunciar, em pregar a salvação. Você vai notar também, queridos, dentro desta congregação que existe ali aquele irmão que ele é muito bom para sustentar, que ele é muito bom para alavancar o ministério de outras pessoas. Ele é muito bom em ajudar as igrejas a ficarem fortes, a ajudar os ministérios para que aqueles ministérios ou os líderes ministeriais não desistam. Você vai notar também no meio ali da congregação que existem muitos cristãos que eles não aparecem no púlpito, mas eles são incríveis em seus serviços. A irmã que limpa o banheiro, o irmão que ajuda a limpar o banheiro, a irmã ou o irmão que ajuda na cozinha, o irmão e a irmã que sempre tem ali um copo de água para dar para o ministro. São pessoas que participam de uma mesma congregação e com seus dons ministeriais, com seus dons motivacionais, com seus dons espirituais, são pessoas que são usadas dentro dessa multiforme graça de Deus. E por que Deus divide os dons? Divide os dons segundo a sua própria vontade. E ele não dá tudo para uma pessoa só. Porque, queridos, a igreja precisa entender que existem vários dons, existem várias operações, e Deus não dá tudo para uma pessoa para que ninguém se vanglorie. É claro que agora eu misturei dons ministeriais com dons motivacionais, eu misturei aqui os dons. São vários tipos de dons, né? Ministeriais, motivacionais, espirituais. Eu não quero especificar cada um aqui. Mas o que eu quero que você entenda no vídeo de hoje é justamente que Deus, ele, em sua multiforme graça, ele derrama, segundo a medida de Cristo, sobre a vida de cada um, para que ninguém pense que é tudo em todos, ou pode falar de tudo. Aliás, quando nós falamos a respeito do ensino da palavra de Deus, nós precisamos entender que Deus também, ele direciona pessoas específicas para ensinar a palavra de Deus. Eu sempre estou citando aqui Efésios capítulo 4, eu sempre estou citando aqui quando Deus ele fala, quando o apóstolo Paulo, né, o Espírito do Senhor, inspira Paulo a falar que nós devemos andar de modo digno ao qual nós fomos chamados. E ele cita ali os dons ministeriais, uns foram chamados para apóstolos, mestres, profetas, pastores, evangelistas. Por quê, queridos? Porque se você foi designado para ser um pastor e você não foi chamado para ensinar a palavra, você precisa entender que você não será especialista em todos os assuntos. Você não dominará todos os dons. Deus quer que você tenha ao seu lado uma pessoa que seja especialista, ou uma pessoa que Deus estabeleceu para fazer aquela função. Fala comigo em 1 Coríntios capítulo 12,
1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler primeiro dos versículos 27 ao 29, que diz assim: Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Muito claro entender aqui, queridos. Você sozinho, você não é a igreja. Você sozinho, você é templo do Espírito Santo. Por isso que eu sempre estou falando aqui da importância de congregar. Porque o dom que Deus derramou sobre você é um dom que completa outra pessoa. E o dom daquela pessoa completa você. E o corpo de Cristo vai se ajuntando porque nós nos completamos. Eu sei que muitos irmãos que me assistem foram feridos na igreja, não conseguem encontrar uma igreja que pregue a palavra da verdade com fidelidade. Mas Deus, Ele quer que você ore, que você busque a presença dEle para que Ele te direcione para uma congregação, para que você participe. Seja uma igreja normal, tradicional, seja um grupo de cristãos que se reúnem em uma casa, não importa. Você tem que estar conectado com o corpo de Cristo. Agora olha o versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Se você notar aqui, ele coloca uma ordem aqui, mas ele não é ordem de importância, mas é ordem orgânica. Uma ordem orgânica para um melhor funcionamento da igreja. Por que primeiro os apóstolos? Porque o apóstolo, ele dá base para a igreja. O apóstolo é aquele que organiza a igreja e vai fortalecendo igrejas. Ele ajuda as igrejas, igrejas vizinhas, ele fortalece igrejas, ajuda a abrir igrejas. Por isso que primeiro o apóstolo. Não é que ele é mais importante, mas para o melhor funcionamento da igreja, nós precisamos ouvir ou ser direcionado por nossos apóstolos. Ainda existem apóstolos verdadeiros e nós precisamos reconhecer os apóstolos nas nossas vidas. E ele começa a citar ali também, em segundo lugar, profetas, terceiro lugar, mestres, e assim nós vemos os dons ministeriais sendo citados e também alguns dons espirituais. Então, queridos, cada um recebe ali um dom, Deus recebe algo, Deus dá para cada uma das pessoas um pouquinho da sua graça, um pouquinho do seu dom, e nós não temos o domínio de todas as coisas. É por isso que existe uma grande dificuldade da igreja estabelecer uma doutrina verdadeira, porque muitos cristãos, que são maravilhosos, são piedosos, não entendem que eles não podem falar de todas as coisas. Nem todo pastor é mestre para ensinar a palavra. Nem todo profeta foi chamado para ensinar a palavra. Nem todo mestre foi chamado para fazer aquilo que o profeta, fazer aquilo que o apóstolo faz. Então, queridos, tome bastante cuidado, para que assim como o apóstolo Paulo falou em Efésios, que você sonde o coração de Deus para andar. Você precisa andar do modo digno ao qual você foi chamado. Será que você foi chamado para fazer outra coisa e você não está entrando em um chamado? Você não está exercendo uma função ao qual o Senhor não te chamou? Agora olha o versículo 29. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Aqui é uma pergunta, e é uma pergunta retórica, com certeza, queridos. Por quê? Porque nós sabemos que não. Nós sabemos que Deus, em sua multiforme graça, Ele dividiu os dons ministeriais, os dons espirituais, cada um segundo ao qual Jesus o chamou. Deus, o texto de Efésios é claro, queridos, e Ele chamou uns para apóstolos, mestres, profetas. Nem todo pastor, nem todo irmão que liga uma câmera e grava vídeos no YouTube foi chamado para ensinar a palavra. Nem todo aquele que fala de casais e começa a dar ali ensinamentos absurdos para casais foram estabelecidos como aqueles que vão ensinar os casais. Muitos daqueles que se dizem profetas, nem todo aquele que diz assim diz o Senhor realmente é o Senhor que está falando. É por isso que eu sempre bato na tecla, você precisa ter vida de oração e vida de meditação da palavra de Deus, conhecendo a palavra e tendo a inspiração do Espírito do Senhor para saber quem realmente foi chamado para ensinar a palavra, quem realmente é profeta para profetizar em nome do Senhor. Agora, vai lá comigo em Efésios capítulo 4, no versículo 1, é um texto que eu acabei de falar, Efésios capítulo 4, no versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você notou aqui? É o texto que eu acabei de ler, falando o quê? Que nós devemos andar de modo digno ao qual nós fomos chamados. Deus me chamou para fazer algo de maneira específica e Ele espera que você exerça aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem um dom ministerial sobre a sua vida, tem um dom espiritual sobre a sua vida, ainda que você não faça chover, ainda que você não cure enfermos, saiba que o seu dom é um dom especial e fundamental para a edificação do corpo de Cristo. Não menospreze o dom que Deus colocou sobre a sua vida.
Por mais simples ou desonroso que pareça aos olhos dos homens, saiba que você é uma pessoa especial e fundamental para o corpo de Cristo. Você já ouviu falar o que acontece quando o dedinho do pé é cortado? Você já ouviu falar quando um dos dedos das extremidades do pé são cortados? Como que a pessoa tem dificuldade para andar, alguns nem conseguem andar? O próprio apóstolo Paulo vai dizer que aqueles membros que parecem ser desonrosos aos olhos dos homens são justamente os membros que são fundamentais para o funcionamento deste corpo, o corpo de Cristo. Agora vai lá comigo, ainda em 1 Coríntios, né? Na verdade volta para 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 6 a 7, né? Os versículos 6 e 7. Presta atenção aqui, queridos. Esse é um momento em que o apóstolo Paulo quer falar sobre coisas espirituais, mas muitos não entendem por serem imaturos. Olha o versículo 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Você notou aqui que o apóstolo Paulo está falando a respeito dessa divisão da multiforme graça de Deus que dá um pouquinho para cada pessoa. Deus me chamou para fazer algo e chamou você para fazer outra coisa. E assim, nós vamos completando e nós vamos edificando o corpo de Cristo. Ele mostra aqui como se fosse uma espécie de planta sendo... uma planta que foi plantada, a semente da palavra foi regada, e eu com o meu dom, eu coloco ali um pouquinho de água, você com o seu dom coloca um pouquinho de água, e essa planta vai crescendo, ou esse edifício vai sendo construído. Por quê, queridos? Porque eu coloco um pouquinho, você contribui um pouquinho, e o crescimento vai acontecendo, porque cada pessoa contribui para o crescimento dessa planta, ou para o crescimento do edifício, que é o corpo de Cristo. Assim como acontecia na igreja dos Coríntios, tinham ali pessoas que achavam que uma era mais especial do que a outra. Quando na realidade não é que existe pessoas mais especiais. Deus coloca lideranças como cabeças, como governo da igreja, não porque são mais importantes, mas para o bom funcionamento ou para um funcionamento orgânico. A igreja precisa de uma liderança, a igreja precisa de uma cobertura espiritual, mas todo membro do corpo é importantíssimo para o funcionamento deste corpo. Agora, queridos, ainda em 1 Coríntios, vai lá comigo no capítulo 14. Capítulo 14, 1 Coríntios, vamos ler apenas o versículo 26, que diz assim: Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, mais uma vez, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Você notou aqui, queridos, que Deus entregou um pouquinho para cada um? Até na ordem do culto, você vai ver que aquela pessoa que está ministrando a palavra não é a mesma pessoa que vai tocar, não é a mesma pessoa que vai orar ali no meio da congregação. Nós vemos que Deus, ele divide os dons ministeriais, os dons espirituais, Deus dá um pouquinho para cada um. Dentro do culto, Deus divide para cada um. Por quê, queridos? Para que a igreja entenda. A igreja é um corpo e cada membro deste corpo precisa fazer a sua parte. Tome bastante cuidado para você não estar fazendo tudo ao mesmo tempo e achar que pode exercer todas as funções e achar que pode falar de todos os assuntos. Nem todo aquele que se diz profeta é realmente profeta. Nem todo aquele que se diz mestre realmente é uma pessoa que deve estar ensinando a palavra. Nem todo aquele que se diz pastor, que se diz cuidar de ovelhas, realmente faz aquilo segundo o seu chamado. Nós vemos que existem muitas pessoas que estão andando de modo digno diante do Senhor, mas não estão andando de modo digno de acordo com o seu chamado. E é fácil, queridos, nós fazermos isso, por quê? Porque nem todas as pessoas... Aliás, não são todas as pessoas que foram chamadas para fazer muitas coisas. Tome bastante cuidado, sonde o seu coração, para você não estar exercendo uma função ao qual você não foi chamado. Tome bastante cuidado para você não achar que domina todos os assuntos e foi chamado para ensinar todos os assuntos. Porque Deus, em sua multiforme graça, divide os dons, divide os seus ensinamentos para cada das pessoas. Até as revelações, queridos. Até as revelações. Tenta imaginar um grupo de mestres, um grupo de profetas, pessoas que ensinam a palavra de Deus, pessoas que profetizam segundo a palavra de Deus. Você vai perceber que nem todos os mestres receberam todas as revelações. Se dentro de um mesmo ministério, nem todas as pessoas têm a mesma coisa, imagine aqueles que querem fazer tudo
ao mesmo tempo. Não existe uma igreja de um só pastor. Não existe uma igreja de um só profeta. Não existe uma igreja focada, alicerçada em uma só pessoa. O que existe é um corpo de Cristo sendo preparado com o auxílio de todas as juntas para que caminhemos e no final dos tempos sejamos um corpo bem ajustado, aquele castiçal aceso com as 7 lâmpadas acesas, promovendo e manifestando toda a plenitude dos 7 Espíritos do Senhor. Bom, mais uma vez, eu finalizo aqui essa meditação te agradecendo pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e, como eu costumo dizer, eu te aguardo nos próximos vídeos.